Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Iniciando mais um culto de quinta-feira. Estamos aqui. E eu gostaria que vocês se sentissem à vontade em casa, mas não se dispersassem. Ficassem atentos à palavra que será ministrada hoje. Porque eu tenho certeza que você sairá daqui, você sairá mais abençoado. Ficará mais abençoado na sua casa. Amém? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmos, no capítulo 147, a partir do versículo 1, que diz assim: Louvai ao Senhor, quão bom é cantar louvores ao nosso Deus, quão agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento não tem limite. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva, a terra faz produzir erva sobre os montes. Ele dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam famintos. Não se deleita na força do cavalo, nem se agrada na agilidade do homem. No 11, atenção aqui, irmãos. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam o seu constante amor. Louvai, ó Jerusalém, ao Senhor. Louvai, ó Sião, ao teu Deus, pois ele fortalece as tuas trancas das tuas portas e abençoa os teus filhos que lá habitam. Ele concede paz aos teus termos e te farta com o melhor do trigo. Envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Ele espalha a neve como lã e esparge a geada como cinza. Ele lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo derrete. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostrou a sua palavra a Jacó e as suas leis e decretos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Elas não conhecem as suas leis. Louvai ao Senhor. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom em todo tempo. Então, esse é um salmo da onipotência do Senhor, a grandeza do nosso Senhor. Deus é poderoso, Deus é soberano nas nossas vidas. E com toda essa alegria que nós vimos nesse salmo, que ele fala sobre ação de graças, bênção, provisão, proteção divina e louvor. E o louvor é muito importante e vamos louvar o Senhor. Aleluia, irmãos. Erga suas mãos, erga sua voz. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos levantar um altar de adoração, porque Ele é digno, amém? Exaltado é o teu nome, Pai. Exaltado para sempre, Senhor. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei,
Obrigada, Pai. A tua palavra nos garante, Senhor. Em Apocalipse: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Seja exaltado, Pai, glorificado é o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. E onde esse rei, ele vem nos buscar, vem buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia! O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última justiça, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Aleluia! Está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós voltamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Eu quero ouvir só a igreja. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O rei
está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia! Glorificado para sempre seja o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Ele está voltando, Jesus está às portas. Acorda, igreja, e vamos glorificar o Senhor e aguardar com expectativa a volta do Senhor, porque Ele virá. Diga, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Diga, meu Rei, Ele está voltando, Ele está chegando, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se entusiasmar com isso, amado? Aleluia, Deus é bom. Você está feliz com isso, meu irmão? Você está convicta disso, minha irmã? Você está feliz com isso? É uma boa notícia, é uma notícia preciosa, é uma notícia gloriosa. O nosso Senhor, Ele está voltando, igreja, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia. Dê um glória a Deus na sua casa, amado. Diga, o meu Deus está voltando, meu Senhor Jesus, Ele está às portas, aleluia. Pai querido, nessa noite, nós queremos glorificar o Teu nome, Te exaltar e colocar nossas vidas no Teu altar, declarando que o propósito que nós temos aqui nesse mundo não é outro senão Te agradar, se não entregar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor e dizer, Senhor, que Tu és meu e eu sou do meu amado e meu amado é meu e eu Te aguardo com expectativa. Diga assim, Senhor, eu estou com expectativa, aguardando a concretização da bendita esperança que é a vinda do meu Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, amados, viu? Muito obrigado. E eu gostaria, querido, de convidar você na sua casa. Diga assim, está passando. Diga, esses dias estão passando, como uma nuvem estão passando. E em breve a igreja do Senhor estará congregando. Estaremos juntos, glorificando o nome do Senhor. Porque, amados, está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, e versículo 25, não quero, pois, irmãos, que sejam como os demais que esquecem a sua congregação. Não devemos esquecer de estarmos congregando e nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Hoje, eu gostaria que você, querido, abrisse a Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é fiel. O resto é Baal, aleluia. Ele é Deus poderoso, Ele é varão de guerra, Ele é um Deus maravilhoso, e Jesus está vivo. Diga, Jesus está vivo. Você tem certeza? Sim, falei hoje com Ele, estou falando com Ele. Aleluia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Na minha Bíblia, no preâmbulo desse capítulo, tem assim, a necessidade de vigilância. Toca no irmão que está do lado aí, na sua sala, por enquanto. Em breve vai estar na igreja, mas toca no seu irmão que está do lado, na sua irmã, no seu parente que está próximo, e diga assim, irmão, vigia, vigiai e orai, aleluia. É isso que o Senhor Jesus aconselhou, e é isso que nós como igreja vamos estar fazendo. Mas aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, está escrito, mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva,
pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, diga assim: o Senhor está falando comigo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse assunto é glorioso, como tudo o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o manual de vida do cristão. A Bíblia Sagrada é o manual que Deus deixou para nortear os caminhos do homem. Ela é o cajado do andor. Ela é a bússola do navegante. É ela que nos conduz em direção ao céu. E é ela quem nos mostra como nós devemos viver uma vida consagrada ao Senhor, o nosso Senhor, que é o nosso Criador e é o nosso Pai. A Bíblia diz que Deus é o Pai de todos os espíritos, e é verdade. Ele, realmente, toda a vida do ser humano, como tudo que respira sobre a face da terra, está nas mãos de Deus. E Ele nos deu o fôlego de vida com o propósito de nós glorificarmos a Ele, porque está escrito no Salmo: todo ser que respira, louve ao Senhor, ou glorifica ao Senhor. E amados, nós devemos estarmos atentos a toda a palavra. Toda a palavra do Senhor, ela é ensinamento e segurança quando nós praticamos para a nossa caminhada cristã. E aqui, na Bíblia Sagrada, estão muitas promessas acerca do retorno do nosso Senhor. Fala muito acerca da primeira vinda do Senhor. Muitas e muitas profecias se cumpriram. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a primeira vez como um cordeiro. E aqui Ele abriu mão de sua glória e veio à terra, nasceu, um nascimento virginal, nasceu de sua mãe, Maria, sendo gerado pelo Espírito Santo, como está escrito em Lucas e nos demais evangelhos. Mas ele abriu mão de sua glória e aqui viveu como homem, mas cheio do Espírito e guiado pelo Espírito de Deus, a ponto de chegar para um certo discípulo que chegou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco e vós não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Eu faço o que o meu Pai deixou para que eu viesse fazer. Ele, na verdade, ele tinha a cidadania celestial, embora estivesse aqui na terra como homem por ter aberto mão de sua glória. Ele recebeu o Espírito sem medida, mas ele cumpriu com o seu papel, viveu uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de dedicação, e passou então os 33 anos e meio de sua existência, ele passou consagrado ao Senhor. E todas as profecias que existiam acerca dele se cumpriram. Ele morreu então como um cordeiro, foi ultrajado, foi castigado, e o pecado da humanidade ele levou sobre si na cruz do Calvário. E ele abriu mão como um cordeiro, ele abriu mão de todo e qualquer benefício. Ele abriu mão e morreu na cruz do Calvário para o nosso resgate, e todas as profecias que existiam sobre a primeira vinda dele se cumpriram. Queridos, mas a Bíblia Sagrada nos mostra muitas profecias acerca da vinda do Senhor.
Na verdade, para ser mais preciso, em toda a Bíblia Sagrada tem 1845 profecias acerca da parousia, da vinda do Senhor. Tem 1527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento, acerca da vinda do Senhor. Diga, Jesus voltará. Jesus voltará. Ele está chegando. E aqui, o apóstolo Paulo, o pregoeiro da justiça, ele que pregava, o apóstolo fundamentalista, ele que escreveu 2 terços do Novo Testamento, um pouco mais, ele que escreveu 13 epístolas acerca do comportamento da igreja e da expectativa da igreja, ele então traz ensinamentos sólidos sobre a vinda do Senhor e sobre a maneira da igreja se preparar para o retorno do Senhor. E ele disse, seguindo as pisadas do mestre, seguindo os ensinamentos do mestre, ele disse, que mostra que o Senhor, que o que estava escrito acerca da vinda do Senhor, iria se cumprir, e vai se cumprir, diga assim, vai se cumprir. Ele então trouxe esses ensinamentos e um alerta para a igreja. Ele disse, irmãos, quanto aos tempos e as estações, não há necessidade que vos fale muito, porque todos vós já estáis convictos em saber que a vinda do Senhor ocorrerá como um ladrão de noite. Queridos, não adianta nós ficarmos especulando como igreja do Senhor, quando isso vai acontecer, estipulando datas, como muitos do passado, nos últimos 2000 anos, andaram estipulando e marcando prazos que não aconteceram, e caíram no descrédito. Muitas religiões, inclusive, falaram acerca disso, e muitas seitas também demarcaram a vinda do Senhor, se baseando até em algumas ramificações de ensino, de estudo. Mas a vinda do Senhor será de uma maneira, irmãos, sem uma previsão, sem uma precisão, na verdade. Ela virá de forma iminente. A igreja deve estar preparada para a vinda do Senhor. Nós não podemos deixarmos as verdades contidas na palavra do Senhor, deixarmos de viver essas verdades, porque do momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, Jesus Cristo virá. Diga, meu Jesus virá. Diga, Jesus virá. Eu lembro, amados, ao cantarmos esse hino, muito antigo, de Osés e Paula, eu lembro bem, quando nós já cantávamos, isso eu estou falando aproximadamente do ano de 74, 75, quando nós cantávamos com muito fulgor esse hino na igreja, e nós estávamos na expectativa da vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor ela é certa, mas ela não está demarcada precisamente na Bíblia. Existem sinais que o Senhor deixou, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 24, um capítulo todo, falando sobre os prenúncios da vinda do Senhor. Como está escrito também em Lucas, no capítulo 17, profecias e parábolas também apontando fatos relativos à vinda do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, você pode ver, e diz algo precioso também sobre a vinda do Senhor. E diz assim no versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, diga, a vinda do Senhor. Toca no irmão que está do lado assim, e diga, meu irmão, é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele está bem próximo, Ele está chegando. O nosso Rei está voltando para buscar a sua igreja. E aqui diz: os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Geralmente, o pastor, eu já fiz algumas vezes, o pastor, no momento em que está presidindo ou então ministrando num funeral, ele geralmente ministra nesse trecho, quando não, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. E nós falamos com muita convicção, e isso traz uma certeza, traz uma expectativa, traz uma esperança, traz um consolo para a família, para aquele que é cristão, para aquele que partiu com Cristo, porque o apóstolo Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui em carne. Ele diz: dos dois lados eu estou em aperto, tendo desejo de estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor do que permanecer no corpo. Mas se permanecer no corpo traz mais para a minha obra convosco, eu assim permanecerei. Queridos, nós temos que a cada dia vivermos como se Jesus voltasse naquele dia. Nós devemos pregar a palavra como se fosse a nossa última oportunidade. Eu prego a palavra, queridos, com uma convicção que vem do trono da graça, porque pela misericórdia do Senhor e pela graça que Ele depositou sobre a minha vida, com a incumbência de ministrar a palavra bendita do Senhor, eu prego com convicção do que está escrito nessa palavra. E essa palavra, ela fala quase 2000 vezes que nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está voltando, mas será no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. É importante que você e eu atentemos com mais diligência para essas realidades, para o que está contido na Bíblia Sagrada, para que possamos levar uma vida agradando o nosso Senhor, para que no dia que o Senhor nos chamar para Ele, nós tenhamos a convicção de que o nosso Senhor, Ele não nos encontra censurado. Devemos estar com a expectativa de estarmos sempre preparados, aguardando a volta daquele noivo, do nosso noivo que é o Senhor. A igreja é a noiva do Senhor e está com expectativa, aguardando o retorno e na bendita esperança do retorno do Senhor. A cada dia que se aproxima, cada dia que passa, mais estamos perto do nosso Senhor. Cada dia que passa, as profecias estão sendo cumpridas, como está escrito, como já falei em Mateus, no capítulo 24. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando ele se assentou ali no Monte das Oliveiras, e os discípulos estavam tão impactados, porque tinham visto o templo que Herodes levou 46 anos para reconstruir. Era um templo tão suntuoso, era o templo de Salomão, que Nabucodonosor tinha destruído quando fez a invasão da Babilônia, fez a invasão em Jerusalém, e ali levou cativo por 70 anos, levou para a Babilônia. Passou-se o tempo, Zorobabel reconstruiu o templo, mas não ficou tão importante, não gastou tanto quanto Salomão. E depois, Herodes levou 46 anos reconstruindo o templo, e as paredes eram suntuosas, e tinham revestimento de ouro, era algo precioso, e os discípulos estavam tão empolgados com aquilo, e Jesus disse: olha, te digo,
que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos perguntaram: Senhor, quando isso acontecerá? E quais são os sinais da tua vinda? E o Senhor disse: olha, que ninguém vos engane, porque muitos virão e dirão: eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali. Vós não deixe que sejam enganados. E virão muitos e farão sinais e prodígios, que se fosse possível enganariam até os escolhidos. E quando virdes terremotos, sinais, e levantasse nação contra nação, rei contra rei, quando viste pestes, vocês não se preocupem com isso. Levante os olhos para cima e veja que o Senhor está voltando. E ele disse: não se preocupe com isso, isso é apenas o princípio das dores. Querido, Jesus, ele está prestes a voltar. Pastor, virá hoje? Não sei, pode ser hoje, a qualquer momento. Mas eu devo levar uma vida dedicada, consagrada ao Senhor, de tal forma, amados, que nós não tenhamos censura sobre nossas vidas. Nós devemos andar em aliança com o Senhor, fazer a vontade dEle, mortificar a nossa carne, porque carne não se converte. Carne e sangue não verá a glória de Deus, está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. É tão maravilhoso isso que o apóstolo Paulo, ele teve um cuidado especial, movido pelo Espírito Santo, de escrever o capítulo, na verdade, a carta de 1 Coríntios, uma das cartas que ele escreveu. E ali, essa carta tem 16 capítulos, no capítulo 15, ele dedicou um capítulo exclusivo para falar acerca da ressurreição dos mortos e da nossa esperança cristã. E ali ele escreveu 58 versículos, falando, ministrando, explicando didaticamente acerca do retorno do Senhor e de como isso ia se processar. Não pôde de maneira nenhuma, não fez, nem poderia dizer precisamente a data em que isso aconteceria, quando a vinda do Senhor ocorreria. Não. Mas ele nos disse no final, no capítulo, no versículo 58, ele fechou o capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Toca no seu irmão que está do lado e diga: meu irmão, o seu trabalho no Senhor não é vão. Digo, nosso Senhor Jesus, Ele está voltando, e Ele trará galardão para você, porque, amados, quando Jesus arrebatar a sua igreja, está próximo. Quando Ele vier, que levar a sua igreja, Ele primeiro, como nós terminamos de ler, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas isso levará frações de segundos. Na verdade, alguns estudiosos dizem que levará 7 milésimos de segundo, alguns dizem 50 milésimos de segundo, é uma fração de segundo, é no abrir e fechar de olhos. Pense numa piscadinha, no tempo de uma piscada, é mais ou menos isso, milésimos de segundo. Ele estará voltando e fará o seguinte: aqueles que morreram, todos aqueles na era cristã, desde a ressurreição de Cristo, desde quando Ele levou cativo o cativeiro, todos aqueles cristãos que morreram crendo nele, no Senhor Jesus, e aceitaram a Cristo, e pagaram preço alto, eles que já morreram em Cristo, por óbvio, nesses últimos 2000 anos, todos eles ressuscitarão, primeiro, no abrir e fechar de olhos, é uma fração de milésimo de segundo, conforme já falei, fração de segundos, e depois nós, os que estivermos vivos, se Ele vier nesse momento, receberei um corpo glorificado, como você também,
receberá um corpo glorificado, e subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Jesus virá, então, e nós subiremos como igreja. Será um rapto em silêncio. Só quem andar em fidelidade com Ele, só quem estiver vigiando, só quem estiver cuidando de levar uma vida consagrada a Ele, só quem estiver servindo ao Senhor e seguindo os ensinamentos do Mestre, livrando-se da corrupção do mundo, como está escrito em 1 João: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanecerá para sempre. Então, queridos, nós que estivermos firmes com o Senhor, subiremos para o encontro do Senhor nos ares, e lá receberemos galardões com o Senhor. Numa outra oportunidade ministraremos mais a fundo sobre a questão dos 7 anos da tribulação que acontecerá aqui na terra, com 7 anos que acontecerá no céu, com a entrega dos galardões, e isso nós faremos, se Deus o permitir, em breve. Mas agora eu gostaria que nós voltássemos a nossa atenção para algo, amados, que nós não podemos de maneira nenhuma nos afastar. É da vigilância. O crente fiel, ele tem vigiado e orado. O Senhor mesmo, Jesus, quando estava no Getsêmani, naquele momento de pressão tão grande, de angústia, onde aconteceu aquele processo físico, hematidrose, onde ele suou, a pressão e o estresse era tão grande, que ele suou gotas de sangue, e ele voltou e falou com os discípulos, que estavam dormindo. Ele disse: vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Diga: vigie e ore. Fale para o irmão que está do lado: vigia e ore. Vigia e ore. Vamos vigiar, porque assim como acontece com o episódio de um ladrão, com a chegada de um ladrão, ninguém sabe precisar o momento exato quando um ladrão vai chegar em cada porta das casas. Porque a Bíblia diz que se um pai de família soubesse quando o ladrão estava próximo a chegar para a sua casa, a entrar, arrombar a sua casa, ele trancaria bem a sua casa e deixava tudo o que ele tem em segurança. Mas a chegada de um ladrão é de uma forma repentina, tem um elemento surpresa, e Jesus mesmo falou que nós devíamos vigiar e orar. Uma vez Jesus estava ministrando, queridos, para os seus discípulos, e os discípulos perguntaram: Senhor, estás falando isso comigo também? Conosco também? E o Senhor Jesus disse: o que digo, digo a todos. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 24, e versículo 36. Mateus, capítulo 24, e versículo 36. Diz assim: porém a respeito, isso é Jesus falando para os seus discípulos. Toca no irmão que está do lado e diga assim: você é discípulo do Senhor Jesus? Ele obviamente vai dizer que sim. Você diz então: vigia, irmão. Amém. Diz assim: porém a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
diga, a vinda do Filho do Homem é iminente, ou seja, de um momento para o outro, é de forma inopinada, ele chega sem ninguém estar aguardando. Na verdade, os filhos de Deus vão estar aguardando, mas ninguém vai ter a convicção até o momento da ocorrência. Ele compara, inclusive, a vinda do Senhor como uma mulher que está grávida, que está prestes a dar luz. Ela não sabe o momento preciso e nenhum médico sabe precisar o momento em que ela vai dar a luz, em que virão todas as contrações. Dá uma previsão, é uma semana a mais, uma semana a menos, mas não sabe dizer, olha, tal hora vai acontecer a primeira contração, e tal hora vai acontecer a segunda, e assim sucessivamente, e quando chegar a contração número 100 e poucos, ou até menos, é óbvio, queridos, não vamos estender tanto, mas ele não sabe precisar o número de contrações, nem o intervalo preciso da contração, para que a mulher venha a nascer a criança. Não. Assim também, nós veremos os sinais ocorrendo, e eu diria que quase todos os sinais já estão cumpridos. Na verdade, queridos, se seguirmos profeticamente, e nós vamos seguir profeticamente, você vai ver que todas as coisas o Senhor preparou para o homem, todo o seu projeto de vida aqui na terra, Ele fez em 6 dias. E apenas fazendo uma analogia, não estou precisando absolutamente o dia nem a hora, nem o ano que isso vai acontecer, porque o que a Bíblia não fala com clareza, não podemos determinar com certeza. Isso é um trocadilho. O que a Bíblia não fala com clareza, não podemos determinar com certeza. É uma realidade. Se fosse para que nós soubéssemos o momento exato da vinda do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo teria falado, mas Ele aqui disse que nem o Filho do Homem, Jesus, nem o Filho do Homem, Ele está falando de si próprio. Ele estava dizendo que naquele momento, nem Ele sabia, porque o próprio Pai tinha reservado para si esse segredo. Se há um segredo que não foi revelado, se há um mistério que não foi revelado, é exatamente esse. Porque o Espírito Santo, nosso amigo, nosso fiel consolador, o Espírito da verdade, ele nada esconde dos seus filhos. Esse fato, o próprio Senhor Jesus, ele disse, nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem, e o próprio Pai guardou. Guardou. Foi interesse do Pai guardar. Observe que, como eu falei inicialmente, Jesus disse, quando Filipe falou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele diz, Filipe, há quanto tempo estou convosco, e vós não ainda me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Então, na verdade, amado, ele naquele momento estava dizendo, olha, a plenitude do Pai, o Espírito do Pai, habita sem limite em mim. E isso é plausível também de acordo com a Escritura, porque lá em João, no capítulo 1, versículo 18, diz que nunca ninguém viu a Deus. Por que que ninguém viu a Deus, querido? Porque Deus é Espírito. Está escrito em João, no capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É por isso que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por que semelhança? Porque Deus é Espírito. Diga assim, eu sou um Espírito. Eu tenho uma alma e habito em um corpo. Todos nós somos tridimensionais. Temos 3 dimensões, somos Espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Em Espírito nós somos semelhantes com o Pai. E há uma expectativa de Jesus que nós venhamos a glorificar o Senhor, realizando as mesmas obras que Ele realizou. E é por isso que Ele diz, Ele fala em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Pastor, onde está escrito isso? Seja como o povo de Bereia, peça sempre
a referência. Está escrito lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12. Está escrito isso. O povo de Bereia, ele foi considerado por Paulo como mais excelente do que o povo de Tessalônica. Por quê, amados? Porque ele disse, porque tudo que eles ouviam, eles conferiam com as escrituras. Eles verificavam se estava escrito daquela forma como foi pronunciado. Não deixa que qualquer pregador fale aos teus ouvidos o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Querido, amado, sejamos fiéis com a palavra. Preguem a palavra. Viva a palavra. Ande à luz da palavra. Mas não aceite qualquer pregação. Está cheio de crente, e amado, eu quero exortar a igreja do Senhor, que Deus me deu a responsabilidade de estar à frente. Estou falando precisamente com a igreja Verbo da Vida, Barro Duro. Cuidado, amado. Tem muitas pregações que são realmente, que não traz nenhuma exortação. Não, é só receba aqui, receba acolá. É só se alegre, pule, corra de alegria. Você pode fazer tudo isso, não estou censurando isso. Mas toma cautela. Olha se está à luz da palavra tudo o que está sendo ministrado. E nesse período que nós estamos mais afastados do convívio da igreja do Senhor, do convívio físico, por força de disposições legais, determinações governamentais, nós devemos tomar cuidado. Cuidado, querido, está cheio de joio no meio do trigo. Está cheio de ministrações no YouTube, que muitas vezes, amados, não prega a palavra, não traz exortação para a igreja, não puxa para um compromisso mais sério. Não, querido, o evangelho não é devaneios, não. E é necessário que nós venhamos, amados, a viver uma vida de vitória, mas a vitória bíblica, a vitória de acordo com o que está escrito na palavra. É necessário que nós venhamos a andarmos cada dia mais firmes nele, porque está escrito que o Senhor, Ele vem buscar um povo que está andando em fidelidade. É por isso que lá em Apocalipse, nas 7 cartas que ele fez para 7 igrejas, 7 é o número da plenitude do Senhor. E cada carta que representa uma igreja, e historicamente também mostra a igreja, o desenrolar da igreja, depois que o Senhor Jesus Cristo, ele foi para a glória. Então, amados, ali tem vários aspectos, interpretações, mostra as igrejas fisicamente como existiam na Ásia. Existiam aquelas 7 igrejas, naquele tempo histórico sim, existiam, mas profeticamente apontam também para o futuro, para a evolução histórica da igreja. Durante esses 2000 anos, nós vemos historicamente, se formos estudarmos mais a fundo, veremos que essas igrejas e as peculiaridades pertinentes a cada conselho, dado aquelas 7 igrejas, se encaixam historicamente em tipos de igrejas que já foram classificados ao longo da história. E cada carta tinha uma exortação, tinha um conselho e tinha uma chamada, uma exortação, uma chamada de responsabilidade com um compromisso. E dizia: aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer, eu darei uma pedra onde está escrito o seu nome, e que ninguém pode saber a não ser você. Aquele que vencer, eu darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que vencer, eu não riscarei o nome do livro da vida, mas ele será a coluna da casa do meu Deus. E assim por diante, cada promessa com uma condição. Diga assim: condições são necessárias na vida do cristão. E aqui, como estamos vendo em Mateus, no capítulo 24, falando sobre a advertência,
e a exortação à vigilância. Diz aqui, a partir do versículo 40, diz: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Se não sabe a hora, muito menos sabe o dia, muito menos sabe o ano. Ora, de forma mais precisa, você não sabe. E uma vez, inclusive, lembro da história que li acerca de um jovem que chegou para um velho pregador e disse: quando eu devo aceitar a Cristo? E o pregador, muito sábio, querendo trazer para ele um choque de realidade. Sabe, amado, que você, muitas vezes ministrando, tem que trazer a consciência para quem está ouvindo, com graça, mas tem que falar com propriedade a palavra do Senhor. Não tenta só agradar essa pessoa, não, pode ser a última oportunidade que você tem de estar ao lado dela. Eu já preguei para pessoas que foi a última vez que eu ministrei para aquela pessoa, porque com menos de 24 horas, para ser mais preciso, eu estou lembrando de um que levou 23 horas para falecer depois que eu ministrei para ele. E eu tive que ministrar e dar para ele todo o conselho de Deus. Eu tive que falar para ele a realidade, o compromisso que é necessário com a palavra. Eu tive que falar para ele que era necessário arrepender-se e crer no Evangelho para ter direito ao acesso ao reino de Deus. E teve outro, que eu preguei toda a palavra. Preguei para ele no leito de enfermidade. E eu tinha uma percepção que era a última vez que eu estava pregando para ele. E eu digo: meu querido, eu sou um pastor, mas eu gostaria de falar com você. Eu sei que você já é um advogado antigo. Você tem 30 anos de advogado, eu também tenho, mais ou menos isso. Mas eu gostaria de falar algo com você. E ele disse: por uma questão de educação, eu vou lhe ouvir. Ele estava no leito de enfermidade, ele estava quase que num estado terminal. E ele disse: eu só vou te ouvir por uma questão de educação. Eu digo: pois não, obrigado pela educação. E obrigado por ter me permitido estar com você na sua intimidade, no seu quarto, nesse momento. Mas eu quero te falar algo. E comecei a ministrar a palavra do Senhor. E a misericórdia do Senhor fluiu, e o amor de Deus incondicional fluiu sobre aquela vida. Mas no final, depois de ter pregado todo o conselho de Deus e o Espírito Santo, quando me deu um sinal que era o momento de parar, eu parei e disse: eu gostaria então de orar por você e perguntar se você compreendeu essa palavra e se quer fazer uma decisão de qualidade aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. E para minha tristeza, ele disse: não quero, eu não creio, não quero fazer isso. Eu estava sabendo que era, na minha percepção, a última vez que eu estava vendo. Eu lancei, então, amados, a ponte da salvação para ele, mediante o sangue do Cordeiro. Eu estava convicto que o cordão de prata, como está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 12, que o cordão de prata estava se rompendo, que ele era o último momento dele para receber a Cristo como Senhor e Salvador, que os portais da eternidade estavam se abrindo para ele. E para ser mais preciso, eu tinha convicção que pela palavra do Senhor, que se ele não fizesse aquela decisão de aceitar a Cristo, ele estaria na porta, ele estaria caminhando na porta larga, ou diretamente para o inferno,
Pastor, isso é muito sério o que o senhor está falando? Sim, querido. Eu quero te dizer, amado, você que está me ouvindo, eu não sou pregador de boca de veludo, e o meu compromisso mais sério é com o Senhor. Você que está me ouvindo, amado, não despreze as oportunidades, porque o dia de amanhã não nos pertence, não pertence a mim, nem pertence a você. Nós não temos o controle da nossa vida, não sabemos o momento em que nós vamos partir para o Senhor. E naquele momento, eu tive uma percepção que era o último momento em que eu estaria com aquele homem. E quando eu falei para ele todo o conselho de Deus, ele disse: não, eu não quero aceitar. Eu digo: então me faça algo. Você é um homem inteligente, eu estou vendo. Você tem conhecimentos. Mas olhe, a Bíblia que está do seu lado, na estante. Depois, examine nas Escrituras. E deixe o Espírito Santo falar com você. E orei por ele, embora que ele tenha dito: oração é bom, vamos, se quer, faça. E eu fiz e saí daquela casa. Mas uma coisa eu fiz: preguei todo o conselho de Deus. Você deve pregar todo o conselho de Deus, porque Jesus está voltando, e aqui está dizendo que duas estão moendo, duas crentes estão moendo. Por quê, amados? Por que, pastor, que diz que duas crentes estão moendo? Irmão, porque se porventura não fosse duas crentes, ele não dizia assim: uma ficou e a outra subiu. Não, ele simplesmente nem mencionava, porque sabia que a outra, que não tinha aliança com o Senhor, não podia subir de maneira nenhuma. Mas ele diz: estão duas moendo, uma será levada e a outra será deixada. Estão dois no campo, caminhando, trabalhando, os dois lado a lado, no campo da lavoura, pregando a palavra, por exemplo. Ele diz: um será levado e o outro será deixado. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estais vós também apercebidos. Quando ele disse estais vós também apercebidos, ele estava falando dos seus discípulos. No outro evangelho, Pedro pergunta: Senhor, o que tu falaste disso? Falaste conosco? Ele disse: o que digo, eu digo a todos vocês: vigiai. Por isso, estais vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus está voltando para buscar uma igreja pura, imaculada, uma igreja ataviada, uma igreja que é lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro. Levanta sua mão para o céu, você que é crente, e diga: Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu desejo a vinda do Senhor, eu desejo que o Senhor, Ele retorne hoje, porque eu amo a vinda do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, naqueles últimos meses, a Bíblia não diz precisamente quantos meses levou, embora que a história diga que foi pouco tempo, foi a última carta que ele escreveu, foi a segunda carta de Paulo a Timóteo. E ele diz a partir do versículo 6, ele diz: quanto a mim, o tempo da minha partida está próximo. Ele queria dizer: olha, está pertinho da minha partida para o Senhor. Aí uma coisa ele disse no versículo 7, ele diz: mas combati o bom combate, eu acabei a minha carreira cristã, mas eu guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, no qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Diz glória a Deus, aleluia, bendiga o nome do Senhor, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Nós amamos o nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu gosto
eu gosto de abençoar a igreja do Senhor com a bênção trinitaliana, que é uma bênção, é a bênção apostólica, é a bênção em que o apóstolo Paulo, ele dava sobre a igreja que ele constituiu, com o auxílio do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo o auxiliou e fez a obra, mas ele foi parte ali, constante. Ele se esforçou e trabalhou muito mais do que os antecessores dele. Eu gosto da bênção trinitaliana, quando diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça, o poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo e aquela força que te capacita a andar como vitorioso, mais do que vencedor aqui na terra, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus e a consolação, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É assim, amados, que o Senhor nos vê. Nós temos uma aliança poderosa com o Senhor, mas levanta a sua Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho as promessas que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso viver de acordo com o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Diga: Jesus está voltando. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Todas essas coisas são passageiras. Tudo isso é passageiro. Essa pandemia, passageira. Não sabemos precisar quanto tempo ainda vai incomodar a humanidade. Mas sabemos também que Jesus falou aqui em Mateus, no capítulo 24, que haveriam pestes, tremores de terra, pestes e outras coisas. Isso faz parte do cumprimento das profecias. Mas uma coisa é certa: se apegue com as promessas do Senhor e Ele te guardará. Ele te guardará e dará a você um tratamento diferenciado. Pastor, dá? Claro que dá. Outra vez verás a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que teme o Senhor e aquele que não teme. Pastor, onde está escrito? Malaquias capítulo 4. Perdoe-me. Capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Vou conferir. Malaquias capítulo 3, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Toca no ombro do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, da sua filha, do seu primo, da sua sogra, quem estiver do seu lado, e diga assim: você tem um tratamento diferenciado por Deus. Aleluia! Glória a Deus. Querido, eu gostaria nesse momento fazer um apelo. É um apelo? Sim, é um convite. É um convite à salvação. Se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é o momento preciso de você aceitar a Cristo. Se você se desviou dos caminhos do Senhor e não tem a certeza que se Jesus voltasse agora você subia, se você não tem a certeza da sua salvação, eu quero orar por você. Eu queria que você nesse momento repetisse essas palavras, você que não aceitou a Cristo, ou você que está voltando à comunhão com Cristo. Ele pode te perdoar, Ele pode te restaurar. Ele diz: vinde como estás. Ele disse: eu vim para aqueles que precisam de médico. Quem está são não precisa de médico. E eu quero nesse momento orar pela tua vida. Levanta a sua mão direita, você que está voltando para o Senhor, ou você que ainda não aceitou a Cristo, e diga: Senhor Jesus, hoje, ouvindo a tua palavra, eu creio de todo o meu coração que tu és o Filho de Deus, que desceste do céu, viveu uma vida aqui sem pecado e morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador, mas o sangue de Jesus Cristo me lava e me purifica de todo pecado. Me perdoa, me lave e me purifique de todo pecado, e eu quero a partir de hoje receber a Ti como meu único e suficiente Salvador.
Se você fez essa oração, querido, eu quero te dizer que Jesus entrou na tua vida, porque Ele diz que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Eu quero, nesse momento, pedir a você que continue, entre em contato pelo nosso site, pelo nosso endereço eletrônico, entre em contato, que nós gostaríamos, nesse momento, de ter um retorno seu e entrarmos em contato com você. Tá certo, querido? E eu gostaria de orar também para quem está com algum problema de enfermidade. Coloque a sua mão sobre o seu corpo, ou o corpo de quem, do seu parente que está próximo, que está enfermo. Se você crê, a Bíblia diz que esses sinais hão de seguir os que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso está escrito lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 18. Põe a mão sobre ele. E agora, em nome de Jesus, toda enfermidade cessa completamente dessa vida. Ser curado completamente do fio do cabelo à planta dos pés, no nome do Senhor Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Eu quero orar abençoando a sua casa nesse momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ministrei a tua palavra. Pai, obrigado pela fidelidade da tua palavra e pela unção do teu Espírito tocando em vidas nesse momento, tocando nessas casas. Pai, que o teu anjo, Pai, que acampa-se ao redor daqueles que te temem, o guarda. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão e opera sobre cada família dessas que congrega nessa igreja, Senhor, e aqueles que ainda que estão também nos visitando, Senhor, nos lugares mais longínquos desse país e exterior, que está acessando pelo YouTube, as nossas redes sociais, esse culto, Pai, em nome do Senhor Jesus, opera sobre essas vidas, Senhor, guarda, protege, livra-os de todo mal, Senhor, obrigado pela graça que é operando sobre essas vidas, no nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Vou chamar então o dirigente nesse momento. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Irmãos, no grande dia do Senhor, nada efêmero será aproveitado. Tudo ficará. Riquezas, dinheiro, bens materiais, carros, o que tiver, tudo ficará. Apenas nós, que somos os preciosos do Senhor, iremos com Ele. Amém? E continuando, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão de anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a felicidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. No 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te firme no teu próprio entendimento. No 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. No 10, então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então, nós temos as contas, né? As contas não, a conta que você pode fazer uma transferência ou um depósito. Temos aqui também na igreja, de segunda a sexta-feira, uma pessoa que está responsável em receber, se você prefere, vir aqui à igreja, para trazer esses dízimos e essas ofertas, né? E vocês ficam livres para fazer da melhor forma que vocês preferirem. Amém? E os nossos cultos
temos esse culto de quinta-feira às 20 horas. Temos o nosso culto da Escola Bíblica às 10 horas da manhã, aos domingos. E o culto de celebração aos domingos às 18 horas. E chamarei o pastor Eliseu para nos abençoar com a bênção pastoral. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Queridos, diga assim: a nuvem está passando, a nuvem está passando. Diga: vejo, ouço ruídos de abundante chuva, chuva de graça sobre a sua vida. O Senhor, Ele está, amados, cada dia nos agraciando. E em breve, muito em breve, amados, nós estaremos aqui novamente, juntos e unidos, para que possamos glorificar o nome do Senhor e aguardar, servindo ao Senhor, aguardar a sua vinda. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra. Até domingo, 10 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.